Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, pela quarta semana seguida, vamos continuar os nossos estudos sobre as composições de Arthur Freed e Inácio Herb Brown. Novamente estamos diante de uma canção composta no ano de 1929. E como vocês já sabem a esta altura, o nosso Arthur Freed é o responsável pela letra, enquanto o nosso Inácio Herb Brown é o responsável pela melodia. Nossa música de hoje intitula-se Should I? Ou em português, Eu Deveria? E trata sobre um eu lírico que está apaixonado, mas não sabe se deveria se confessar à sua amada, pois não tem certeza de que ela o corresponde. Por isso, ele se pergunta, eu deveria? Should I? Should I stay or should I go? A primeira gravação desta música aconteceu logo no final daquele mesmo ano de 1929, na voz do cantor Frank Mann, que por sua vez aparecia na capa do registro publicado sob o pseudônimo de Paul Oliver. Frank Mann e Paul Oliver são a mesma pessoa. E deste modo eu vou postar para vocês aí embaixo na descrição do vídeo esta primeira gravação de Frank Mann disfarçado de Paul Oliver para vocês conferirem. Meses depois, já no ano de 1930, nossa música de hoje foi escalada para fazer parte da trilha sonora de um filme musical intitulado Lord Byron of Broadway, ou em português, Lord Byron da Broadway. Vocês se lembram quem foi Lord Byron? Nós chegamos a citar o seu nome brevemente lá quando nós estudamos o romantismo na música erudita. Lembram? Lord Byron foi o principal poeta da segunda geração romântica, aquela que também é chamada de ultra-romantismo. E em outros países, tamanha a influência de Lord Byron, o ultra-romantismo também recebe o nome de byronismo. O Brasil é um destes países, inclusive. A poesia byroniana influenciou tremendamente a obra de autores muito renomados, como é o caso de Álvares de Azevedo, o maior representante da nossa segunda geração romântica, e também Casimiro de Abreu, outro poeta muito representativo. Mas voltando ao filme, não é? Lord Byron of Broadway. Este filme musical contava a história de um compositor que vivia diversas aventuras amorosas com diversas mulheres diferentes. Lembrando que estes amores todos, por vezes aconteciam, se concretizavam, e por vezes não se concretizavam, não aconteciam. E desta forma o nosso poeta sofria e isso, por incrível que pareça, o inspirava cada vez mais. Até que este Lord Byron da Broadway, que é obviamente uma referência explícita ao protagonista do filme, até que ele se apaixonava definitivamente por uma mulher. Uma mulher por quem ele sentia algo que ele nunca havia sentido antes. Ele sentia o desejo de se casar. E é aí que começam os problemas da nossa protagonista, interpretada pelo ator Charles Cayley. No filme, é Charles Cayley que interpreta justamente a canção Should I? E eu vou deixar esta versão fílmica aí embaixo para vocês na legenda do vídeo. Infelizmente, eu não consegui encontrar a cena do filme Lord Byron of Broadway em que Charles Cayley interpreta esta canção. Mas eu vou continuar procurando e caso eu encontre, uma hora ou outra eu vou acabar postando aí embaixo também. Mas, apesar do sucesso deste filme de 1930, esta canção fez maior sucesso 20 anos depois, na voz de um cantor já consagradíssimo como um dos maiores da humanidade. Eu estou falando de
Frank Sinatra. E na verdade foi através dele que eu vim a conhecer a nossa música de hoje. Através daquele CD que eu sempre mostro para vocês e que eu trouxe lá de Londrina para cá, especialmente para o nosso programa de hoje. Vejam só, estou falando desta coletânea que tem como faixa de número 10 a nossa canção de hoje, Should I. Eu vou postar Should I na voz de Frank Sinatra também na descrição do vídeo para vocês conferirem. Mas, mesmo com eu tendo dito toda essa história para vocês devem estar agora se perguntando: mas Emílio, todas as músicas do Arthur Freed e do Nassil Herb Brown que você nos trouxe até agora faziam parte da trilha sonora do filme Singin' in the Rain de 1952. Should I também fez parte da trilha sonora de Singin' in the Rain? E eu tenho o prazer de responder a vocês que não. Ou melhor, que sim. Quer dizer, que não. Quer dizer, mais ou menos. Esse cara é meio louco. Tecnicamente, Should I pertence sim à trilha sonora do filme Singin' in the Rain. Só que essa música não tem absolutamente nenhum destaque no filme. Para vocês terem ideia, é somente um único verso da música inteira que aparece. Aquele verso assim: Should I confess I love you? Esse verso aparece no meio de um popurrí de outros trechos de inúmeras canções também da autoria de Arthur Freed e de Nassil Herb Brown. Esse popurrí de trechos, por sua vez, introduz um número musical maior, que aí sim destaca uma única música principal. Trata-se da canção Beautiful Girl, interpretada por Jimmy Thompson. Nós ainda teremos oportunidade futuramente de falarmos propriamente desta canção. Por sua vez, as outras canções cujos trechos introduzem Beautiful Girl juntamente com Should I, eu não pretendo trazer aqui para vocês, não. Não vou prometer nada, afinal de contas, tudo é possível, eu posso mudar de ideia. Mas não era a minha intenção inicial. Enfim, para vocês entenderem por que este popurrí de trechos introduz o número musical de Beautiful Girl, eu acho que este é um ótimo momento para explicar melhor qual é a história do filme Singin' in the Rain, que vem sendo abundantemente citado aqui nas últimas semanas, porém ainda não foi devidamente explicado com detalhes. Então, vamos lá. É o seguinte: a história de Singin' in the Rain acontece nos anos de 1920, antes de existirem os filmes falados, os chamados talkies, como eram denominados na época. Bem, nestes filmes mudos, uma dupla de atores fazia muito sucesso, um casal, melhor dizendo. Este casal era John Lockwood, personagem interpretada pelo magnânimo Gene Kelly, e Lena Lamont, personagem interpretada pela grande atriz Jean Hagen. Digamos que eles eram uma espécie de casal padrão do cinema mudo. Todos os filmes da grife Lockwood-Lamont faziam muito sucesso. Até que surgiram as fitas de filme faladas com a grande pioneira da Jazz Singer de 1927. Todo mundo então ficou interessado no cinema falado, nos talkies. E o produtor de Lockwood Lamont queria trazer a grife também para a era do cinema falado. Só havia um único problema.
a voz de Lina Lamont. Ela tinha uma voz péssima, estridente e irritante, que o público certamente detestaria. E desta forma, a grife Lockwood Lamont estaria arruinada. Como então salvar a grife Lockwood Lamont? Como trazê-los ao cinema falado sem ter que depender da voz esganiçada de Lina Lamont? Hein? Como? Como? Eu pergunto. Como vou deixar você se revelar? Esta resposta quem deu foi a personagem Cosmo, o melhor amigo de Don Lockwood. Cosmo era interpretado pelo ator Donald O'Connor, e a solução que ele encontrou foi a seguinte. Meses antes, Don Lockwood havia conhecido uma garota por quem ele se apaixonaria perdidamente e se tornaria a mulher da sua vida. Esta garota, como vocês já sabem, é a brilhante Debbie Reynolds. Inicialmente, o relacionamento de Don Lockwood com a personagem de Debbie Reynolds, chamada Kathy Selden, foi um pouquinho conturbado, porque, diferentemente das outras garotas que corriam enlouquecidamente atrás de Don Lockwood, implorando por um autógrafo, quando ela o conheceu por acidente ainda por cima, Kathy Selden nem ligou. Na verdade, ela não reconheceu Don Lockwood. E, bom, numa gafe tremenda, ela acabou deixando escapar que ela achava que atuar em filmes mudos não era atuação de verdade, porque os galãs e as mocinhas simplesmente posavam enquanto apareciam aquelas intermissões letradas que, quem já assistiu a algum filme mudo deve saber, representavam as falas essenciais das personagens sem as quais o filme não poderia prosseguir. Kathy Selden defendia que a verdadeira atuação era a do teatro e não a do cinema. E Don Lockwood ficou bastante magoado, mas teve sua vingança quando descobriu que ela, que se dizia atriz de teatro, na verdade apresentava apenas um vaudeville, eventualmente em festas e em eventos privados para os quais ela era contratada, não tendo uma carreira tão gloriosa quanto ela se vangloriava, supostamente interpretando Shakespeare e outros dramaturgos renomados. Futuramente, Kathy Selden acabou sendo convidada para fazer um bico num filme, e foi assim que Don Lockwood descobriu que ela havia mentido. Na verdade, ela era uma grande fã da grife Lockwood Lamont e havia assistido a praticamente todos os filmes. Ela pede desculpas, ela se arrepende, mas ela diz que achou que agiu corretamente, porque se ela tivesse se derretido por ele, ele não teria dado a mesma atenção a ela. E desta forma, ela conseguiu o que queria, que era despertar o interesse do seu galã de cinema preferido. Kathy Selden e Don Lockwood começam um romance secreto, porque eles precisavam esconder a sua relação de Lina Lamont. Toda a imprensa, todas as revistas, todos os jornais shippavam, como se diz hoje em dia, não é? Eles apoiavam uma relação amorosa entre Don Lockwood e Lina Lamont fora dos telões. Mas isso não era verdade. Embora Lina Lamont talvez nutrisse um certo sentimento por Don Lockwood, ele não correspondia. Ele amava Kathy Selden. E desta forma o amor deles deveria ser escondido, porque se Lina Lamont viesse a descobrir, a grife, os filmes estavam todos perdidos. Mas enfim, a solução que Cosmo encontrou para o problema da voz esganiçada de Lina Lamont foi a criação da dublagem.
Kathy Selden emprestaria sua voz a Lina Lamont no filme que já vinha sendo gravado da grife Lockwood Lamont. E depois disso, eles revelariam que, na verdade, a voz não era de Lina Lamont, e sim de uma jovem atriz, de uma jovem revelação chamada Kathy Selden, e desfariam a grife, iniciando uma outra, a grife Lockwood Selden. Bem, digamos que esta é a trama principal do filme. Como continua, como termina, eu vou contar em outras ocasiões. Mas basta vocês saberem que este filme, cuja história eu acabei de dar uma palhinha para vocês, é o musical de maior bilheteria da história do cinema. Escurinho do cinema, chupando drops de anis. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é que tudo isso tem a ver com a nossa música de hoje, que aparece neste filme no meio de um pupurri de trechos de outras canções de Arthur Freed e Nathaniel Herb Brown, que por sua vez introduzem um número maior de Beautiful Girl, interpretada por um ator que nem faz parte do elenco principal. Eu explico para vocês. É que quando o filme quer contextualizar a passagem do cinema mudo para o cinema falado, eles mostram a produção de um talkie, de um filme falado. E mais do que isso, não apenas um filme falado qualquer, mas um filme musical, que conteria a canção Beautiful Girl. E para introduzir este universo dos talkies, este universo do cinema falado, eles recorrem a este recurso de um pupurri de trechos de outras músicas que também fariam parte de outros filmes musicais, como é o caso, inclusive, de Lord Byron of Broadway, que eu já citei para vocês em blocos anteriores. Ficou claro agora? Eu espero que sim. Bem, eu vou deixar aí na legenda do vídeo para vocês, só por desencargo de consciência, este pupurri de trechos que eu tanto citei. Tentem identificar onde é que aparece a nossa música de hoje, porque é uma aparição bem breve que, bem, eu identifiquei, mas como eu disse para vocês, é um único verso, então eu não sei se vocês vão saber identificar, mas eu acredito que sim. Enfim, assim termina o nosso programa desta semana. Eu espero que tenham gostado e semana que vem vamos inovar um pouquinho. Vamos deixar um pouco de lado Arthur Freed e Nathaniel Herb Brown, que retornarão na ocasião apropriada, mas semana que vem vamos fechar com chave de ouro os loucos anos 20, os Roaring Twenties. Uma de suas principais representantes voltará a dar as caras aqui nos nossos programas. Mas eu falei demais. Deixa isso para a semana que vem. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau!